Olá! Vamos iniciar a nossa segunda aula online de Geografia, estudando em casa. Bem-vindos! Espero que todos tenham assistido à nossa primeira aula de Geografia e tenham adquirido bastante conhecimento sobre a questão dos fluxos, das migrações, que nós iremos dar continuidade agora. Pegue o seu livro de Geografia. Abra no capítulo 2, página 20. Migrações internacionais. Migrações significa saídas, movimento, se movimentar no seu espaço geográfico. Vamos aí, migrações internacionais. Então, nós vamos ver como as pessoas dos outros países, quais foram os motivos que fizeram elas saírem dos seus países de origem e desejarem morar em outro país. Vamos à leitura. Você sabe o que é migração? Em sua opinião, todas as pessoas que se deslocam para outros países o fazem por vontade própria? O que elas buscam? Deslocamentos humanos pelo mundo. As populações humanas sempre se deslocaram pelo espaço geográfico. De modo geral, os deslocamentos podem ser voluntários ou forçados. Quando os deslocamentos compreendem mudanças nos locais de residência, ultrapassando limites político-administrativos por vontade própria, são considerados migrações. Há diversos motivos que levam as pessoas a migrar, a saírem dos seus locais de origem. Entre eles, a busca por melhores condições de trabalho, saúde, segurança e educação. Página 20, continuando. Quando as pessoas são obrigadas a se deslocar, como no tráfico de africanos escravizados para a América, entre os séculos 16 e 19, os deslocamentos são forçados, porque eles não vieram por vontade própria, foram obrigados. As pessoas que saem dos países de origem fugindo de guerras, de desastres naturais e de perseguições políticas, étnicas, religiosas ou de gênero são os refugiados. Essas pessoas devem receber assistência e asilo nos estados para os quais se destinam. O deslocamento de pessoas entre países é um fator importante quando se analisa a dinâmica demográfica global. Os deslocamentos humanos não apenas alteram o número de habitantes de um local, mas também provocam mudanças culturais, interrelacionando hábitos e costumes de diferentes populações. Observe aí na imagem da página 20. Em 2015, um grande número de pessoas buscou asilo e oportunidades de trabalho em países europeus. Na foto, imigrantes desembarcam na ilha de Lesbos, na Grécia. A Grécia, ela é um dos pontos de entrada de imigrantes, principalmente originários do Oriente Médio. Além disso, a recente guerra civil na Síria estimulou a saída de milhares de refugiados do seu país que buscaram asilo político em países como a Turquia e a Jordânia, além de outros países também da Europa. Então, esses são motivos que as pessoas saem dos seus locais de origem, da sua terra natal, ou a questão da guerra, ou qualquer outro tipo de perseguição. A dispersão humana pelos continentes. Como aconteceu a dispersão, ou seja, como a humanidade se espalhou pelo mundo? Vamos aí à leitura da página 21. Na pré-história, os ancestrais dos seres humanos já se deslocavam, seja para atender às necessidades de subsistência, ou seja, sobrevivência, ou para buscar proteção em outro local. Os primeiros hominídeos surgiram na África. A alimentação deles era baseada no que se conseguia extrair da caça, da coleta e da pesca. E eles estavam sempre à procura de um novo local para habitar. Durante o período paleolítico, os grupos humanos migraram do continente africano para outras áreas do globo, chegando à Ásia, à Europa e à Oceania. Possivelmente, atingiram a Ásia pela Península do Sinai, chegando à Oceania pelas ilhas do Sudeste Asiático.
ainda na página 21. A partir de 40 mil anos atrás, grupos humanos chegaram também ao continente americano. Acredita-se que uma onda migratória teria atravessado o Estreito de Bering, entre a Ásia e a América, quando a parte do mar de Bering estava congelada devido à glaciação. Quem assistiu o filme A Era do Gelo, dá para lembrar que a questão da passagem, né, para os humanos, ela iria se fechar. Essa passagem no filme, que todos vocês já devem ter assistido, é justamente o Estreito de Bering. Outra hipótese, baseada em vestígios de fósseis de povos originários da Oceania e da África, encontrados na América, considera que os povos da Polinésia e da Oceania teriam navegado e atravessado o Oceano Pacífico até a América do Sul. Observe o mapa abaixo, nós iremos analisar. No Neolítico, houve o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, dando início à sedentarização. A sedentarização é justamente você morar em um local fixo por um tempo mais prolongado. Ou seja, o ser humano deixou de ser nômade para ser sedentário, para ter uma moradia fixa. E a formação de aglomerações humanas. Esse processo influenciou as migrações que ocorreram nesse período, pois os grupos humanos buscavam locais para se fixar, como áreas próximas dos rios, que eram propícias para o desenvolvimento das atividades agrícolas, para o plantio e também para o consumo de água. Luzia, o fóssil de hominídeo mais antigo da América. Luzia foi o nome dado ao mais antigo fóssil de um ancestral do ser humano, encontrado no continente americano. Segundo pesquisadores, o fóssil descoberto em 1975, em Lagoa Santa, Minas Gerais, é de uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos. Pesquisas mais recentes reconstituíram a face de Luzia e percebeu-se que ela teria feições semelhantes aos povos originários dos africanos e aborígenes da Oceania. Por isso que a África é considerada o berço da humanidade, porque a maioria dos vestígios históricos, arqueológicos que são encontrados, sempre remetem a essa direção, que tudo surgiu na África. Vamos ao mapa. Mundo, expansão humana a partir da África. Você observa aí o título, tudo surgindo é a partir do continente africano. Vamos ler a legenda. Em verde escuro, nós temos a área inicial da ocupação humana, acompanhe o mouse. Em verde mais claro, a área povoada até 40 mil anos atrás. Linha vermelha, as migrações, até 40 mil anos atrás. Linha preta, migrações a partir de 40 mil anos atrás. E linha azul, migrações pelo Oceano Pacífico. Vamos encontrar aqui o continente africano. Percebam aqui onde o mouse está rodando, a setinha. Você percebe a linha vermelha, os povos saindo do continente africano, vindo aqui para a Europa, depois vindo para o continente asiático, pela Oceania, e depois ó, o Estreito de Bering. Observem aí a setinha. Estreito de Bering, bem no meio do mapa. Mar de Bering. Aí eles vinham, com o período que era congelado, tinha uma ponte de gelo, né? O mar estava congelado, aí eles atravessavam, e essa é a teoria de que eles vieram para a América dessa forma, atravessando o Estreito de Bering. Migrações até meados do século XX. No século XIX, a Europa teve um grande crescimento demográfico, populacional, relacionado ao processo de industrialização e aos processos na área de saúde. O aumento no desemprego, no entanto, levou muitas pessoas a se deslocar de países europeus para outras áreas do globo, em busca de novas oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. As migrações foram facilitadas pela evolução nos transportes marítimos. Muitos imigrantes, ou seja, pessoas que vinham de outros países com o objetivo de morar aqui no Brasil, se dirigiram a áreas colonizadas por potências europeias, como a Austrália, norte da África e áreas litorâneas e vales fluviais da Ásia,
à procura de terras para cultivar ou de riquezas minerais para explorar. A América, especialmente a partir do século XIX, também foi destino de muitos imigrantes vindos de regiões que passavam por problemas econômicos ou foram abaladas por conflitos. Entre os séculos XIX e XX, esse continente recebeu imigrantes alemães, italianos, espanhóis, poloneses, irlandeses, japoneses, sírios, libaneses e de outras nacionalidades. De 1815 a 1930, por sua vez, vieram para a América cerca de 50 a 60 milhões de pessoas de países europeus, que fugiam de perseguições religiosas, crises econômicas e restrições aos movimentos políticos. O fluxo migratório europeu para a América se intensificou com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Os migrantes foram atraídos por oportunidades de trabalho divulgadas pelos governos do Brasil, dos Estados Unidos e da Argentina, do Uruguai e do Chile, entre outros países. Muitos alemães, italianos e portugueses, por exemplo, vieram para o Brasil no fim da Primeira Guerra. Página 20 ainda. Migrações na Europa na Antiguidade e na Idade Média. Durante a Idade Média e o início da durante a Idade Antiga e o início da Idade Média, ocorreram diversos movimentos migratórios para a Europa. As grandes migrações de povos do norte e do centro da Europa, conhecidos como bárbaros, foram motivadas pela busca por climas mais amenos e pelas pressões de outros povos invasores. Esses deslocamentos permitiram o contato entre diferentes culturas no continente. Na Idade Média também houve migrações de povos asiáticos, como os mongóis, e de povos árabes da África para a Península Ibérica. Observe o mapa. Mundo, migrações rumo à América, fim do século XIX e início do século XX. Vamos à legenda. Na legenda você vê a seta maior, número de imigrantes, ou seja, que estavam saindo do seu país de origem para ir morar em outro país. A seta mais larga é 17.500 pessoas saíram, né? Você vê aí principalmente do continente europeu, da Escandinávia, tem da Rússia, Irlanda, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália, Hungria, França, Espanha, Portugal e Itália, e vieram justamente aqui para a América, tanto a América do Sul, Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, América do Norte e o Canadá. Esses eram os principais pontos de destino dessas populações. Vamos para a nossa atividade. Espero que todos tenham compreendido bastante o conteúdo. Essa atividade está na página do livro 20 a 22. Vocês irão reler a página e responder somente essas duas questões. Quais são as principais causas das migrações entre os países atualmente? Ou seja, por que as pessoas saem dos seus países de origem hoje? 2. Os ancestrais dos seres humanos surgiram na África e se espalharam por todo o continente, por outros continentes do globo. Utilizando o mapa da página 21, que a gente já analisou e foi explicado, você vai descrever as possíveis rotas dos grupos humanos pelo mundo. Terminada a atividade, você vai tirar uma foto e me enviar no WhatsApp. Envie somente a atividade. Por gentileza, escreva a atividade, tanto a pergunta como a resposta de caneta, porque fica mais legível. Conto com o empenho de vocês e até a nossa próxima aula. Desde já, eu finalizo o Estudando em Casa. Até a próxima!